Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai começar o reino Animalia, pessoal, e nós vamos ver sobre o filo Porífera. É o primeiro grupo dentro do reino Animalia. Esse assunto está lá na sua apostila, na página 35. Pega a apostila lá para acompanhar a aula comigo, né? Aí você vai já fazendo algumas anotações, enfim. Então aqui você percebe, gente, a imagem das esponjas do mar, do filo dos poríferos, ou também chamado como espongiários. Esses animais recebem esse nome porque eles têm o corpo cheio de orifícios bem pequenininhos, semelhantes a uma esponja, por onde a água entra. São animais todos aquáticos e a maioria é marinho. Existem algumas espécies de esponjas de água doce. Vocês percebam que na fase adulta eles são fixos a um substrato, né, um substrato qualquer, um substrato rochoso. Eles têm o formato de tubo ou de vaso e o tamanho desses animais pode ser de milímetros até mais ou menos 1 metro de comprimento, tá? Pessoal, são animais filtradores, são animais importantes, né? Porque eles indicam a boa qualidade da água. Eles não conseguem sobreviver em ambientes muito poluídos, porque eles são totalmente dependentes da água para sua alimentação, para sua reprodução, para sua respiração, né? A água entra por esses inúmeros poros que eles têm na superfície do corpo, circula no interior dos animais e acaba saindo por uma extremidade superior, uma abertura, né, superior chamada de ósculo, tá? Bom, nós vamos ver agora numa imagem a estrutura básica desses animais. Você tem aqui um esquema de uma esponja aberta para a gente poder ver bem essas estruturas. Galera, as esponjas são animais muito primitivos. Você percebe aqui que tem células formando o corpo desse animal, eles são multicelulares, mas eles não chegam a formar órgãos e tecidos verdadeiros, tá? Então, por isso o fato de serem multicelulares. Bom, como a gente comentou com vocês, a água vai entrar pelos poros. Vamos dar uma olhadinha aqui no zoom, né? Um detalhe aqui do ladinho, então o poro. Então a água entra pelo poro, vai circular nessa cavidade, que a gente chama de espongiocele ou diátreo, e vai sair aqui por cima pelo ósculo. Galera, essa cavidade aqui, ela não é digestória, não é considerada digestória porque aqui não tem enzimas, aqui apenas circula a água, tá? Então a água entra pelos poros trazendo o que para a esponja? Trazendo nutrientes, trazendo espermatozoides de outras esponjas para reprodução, né? O oxigênio se difunde pela própria parede aqui do corpo da esponja, é assim que ela acaba respirando o gás carbônico, sai em sentido contrário, são seres aeróbios, são heterótrofos, né? Porque precisam de alimentos da natureza, né? Para fazer a digestão desse alimento e obtenção de energia. Você percebe bem os poros aqui também, ó. A esponja tem células que fazem um revestimento frouxo desse corpo, são os pinacócitos. Tem uma camada intermediária, vamos dar uma olhadinha aqui, essa camada intermediária, e tem uma camada interna, tá? E tem uma camada interna revestindo essa cavidade chamada de espongiocele aqui. Galera, essa camada intermediária que tem aqui é uma camada gelatinosa. Ela não é feita de células, tá? Ela contém algumas células mergulhadas nela, né? Então, você percebe aqui uma camada de células achatadas que fazem o revestimento epidérmico da esponja, são os pinacócitos. Uma camada interna de células importantes, tem um detalhe de uma delas aqui, que se chama coanócito. Vejam que é forrada por dentro pelos coanócitos. Essas células são dotadas de flagelo para movimentar bem a água e assim pegar o alimento que vai ser colocado dentro da célula para ser digerido. Então percebam comigo que se o alimento vai entrar na célula que reveste aqui a esponja, então esse alimento tem que ser menor do que essa célula. Então, do que uma esponja se alimenta? Ela se alimenta de plâncton, né? Então, ela vai se alimentar de algas, de protozoários, enfim. Acabam ela movimentando a água, pega o alimento e ele é digerido. Então, nós dizemos que as esponjas possuem uma digestão intracelular. Intracelular, tá? Então, o alimento é digerido dentro do coanócito, passa para a camada aqui por difusão, para a camada aqui da mesogleia. Essas células aqui, ó, chamadas de amebócito, que você vê aqui, ó, tá? Essas células aqui, ó, chamadas de amebócitos, elas têm um formato de ameba, né? Elas rastejam nessa camada gelatinosa para circular o alimento. Então, elas pegam o alimento por fagocitose e acabam circulando, distribuindo esse alimento por toda a esponja. Afinal de contas, por serem animais muito simples, eles não têm sangue para fazer essa circulação, eles nem têm células nervosas.
São os únicos animais que não são dotados de excitabilidade, são aneuromiários, lembram? São animais que não possuem nem células nervosas, nem sistema nervoso e nem sistema muscular, né? Elas têm apenas algumas células musculares que delimitam, né, o fechamento ou a abertura do poro ou do ósculo, tá? Então, a gente acabou de ver como que as esponjas fazem para se alimentar. Você percebe aqui o nome que está escrito espícula, tá? Essa estruturinha aqui, ó. As espículas constituem o esqueleto mineral existente nesses animais. São estruturas silicosas ou calcárias, elas ficam impregnadas aqui, mergulhadas nessa mesogleia para dar sustentação para o corpo da esponja. Esse é o esqueleto mineral, mas as esponjas também contam com outro esqueleto, que é o esqueleto orgânico, que é feito de fibras proteicas. Este esqueleto orgânico deixa a esponja sustentável, mas mais flexível do que as espículas. Tanto é que as esponjas, né, as que têm somente as espículas, somente o esqueleto mineral, são as esponjas de vidro, são esponjas mais duras. E as esponjas que têm o esqueleto orgânico, que são as fibras proteicas, são as esponjas mais macias, tá? Bom, pessoal, em relação à estrutura da esponja, aqui vocês encontram nesse desenho as principais células, né, para fazer os exercícios, até mesmo para o vestibular. Então, são as células coanócitos, os amebócitos, as estruturas minerais chamadas de espículas, tá? Então, nós vamos ver adiante, numa outra imagem, além dessa estrutura básica das esponjas, a gente vai ver aqui que as esponjas, elas contêm uma estrutura um pouco com relação à complexidade, digamos assim, ó. São 3 tipos, ascon, sicon e leucon. O que significa exatamente isso? Você tem várias espécies de esponja do tipo ascon, tem várias espécies do tipo sicon e várias do tipo leucon. Elas se diferenciam com relação à parede do corpo, a uma maior complexidade. As do tipo ascon são as mais simples. A água entra aqui pelo poro, já ganha o átrio e sai pelo ósculo. Então, a trajetória da água é mais curta. Aqui na sicon, a parede é mais enrugada. Tem presença de canais, que são os canais aferentes, tá? Ou inalantes, e aqui dentro tem os canais exalantes que se abrem para o átrio. Então, por ela ser mais enrugada, ter uma complexidade maior, ela acaba recebendo esse nome do tipo sicon. E aqui, ó, percebam a diferença da parede dessa esponja leucon para as demais. Uma parede muito mais espessa. Essas câmaras flageladas que vocês observam também na sua apostila é onde se concentram os coanócitos para pegar o alimento da água e fazer a digestão intracelular. A parede dessa esponja é tão espessa que o átrio fica bem fininho, bem pequenininho, o átrio ou aquela, né, cavidade chamada espongiocele, tá? Então, por causa da estrutura anatômica, elas receberam esses nomes diferentes, beleza? Bom, a gente vai ver agora numa outra imagem com relação à reprodução das esponjas. Pessoal, esponjas se reproduzem tanto assexuadamente como sexuadamente. Vamos observar primeiro a reprodução assexuada. Você tem uma esponja, essa esponja acaba aqui fazendo um brotinho na lateral do corpo. Como que ocorre a formação desse brotinho? As células da parede do corpo da esponja fazem mitose. A mitose é aquela divisão que uma célula origina 2, cada uma origina mais 2, e essas células, à medida que elas vão se multiplicando, elas vão se diferenciando nesse brotinho aqui do lado. Aí esse brotinho pode permanecer unido se for uma esponja colonial, ou ele pode até se desprender, se fixar num outro substrato e continuar o seu crescimento. Então percebam, um animal sozinho, sem parceiro, sem gameta, sem fecundação, origina descendentes, tá? Então essa reprodução assexuada que origina clones, né? É uma reprodução rápida, em dias quentes, né? A esponja faz esse tipo de reprodução com facilidade. Bom, agora a gente vai ver uma outra reprodução que é assexuada, uma outra imagem, né? Que vai mostrar para vocês o seguinte. Temos aqui, ó, parceiros, lembram? Né? Esponjas femininas, esponjas masculinas, podem ser também hermafroditas, tá? A esponja masculina produz os espermatozoides por células lá na mesogleia. Lembram que a esponja não tem órgão, então ela não tem testículo, mas ela tem células chamadas gonócitos que se transformam em espermatozoides, que saem, né, pelo ósculo
por cima, juntamente com a água, e são atraídos até a esponja feminina. Lá na mesogleia da esponja feminina, os gonócitos se transformam em óvulos. E aí o espermatozoide é atraído até lá, faz a fecundação, portanto, fecundação cruzada e interna, lembrando dos conceitos básicos de reprodução na biologia. Bom, ocorre a fecundação, então, formando a larva. Essa larva, ela sai aqui por cima pelo ósculo, tudo que sai numa esponja sai pelo ósculo, ganha água, nada, ela vai se fixar em algum lugar e vai se transformar numa esponjinha baby. Ó, a baby aqui, pessoal, que fofinha. E aí essa esponja baby acaba se desenvolvendo e se transformando numa esponja adulta. Diferente dos pais da mãe, tem variabilidade genética. Então percebam que as esponjas são bem versáteis, né? Tanto a reprodução sexuada como assexuada. A esponja também consegue se regenerar com grande facilidade, pessoal. A esponja sendo comida por um predador, deixando pedaços apenas de uma esponja, esses pedaços refazem esponjas inteiras. Então a regeneração também entra aqui como uma forma de reprodução assexuada, tá? Bom, existem esponjas, agora esse detalhe da reprodução é só para esponjas de água doce. Pessoal, imagine uma esponja no rio, faz tempo que não chove, 6 a 8 meses sem chuva, a água então vai secando. A esponja, para não morrer, né, para não se extinguir, algumas células gonócitos dentro lá da mesogleia são envoltas por espículas calcárias, formando estruturas chamadas de gêmulas. Essas estruturas ficam enterradas no barro, no leito lá do rio, e são capazes de resistir aí 6 meses ou mais. Quando volta a chover naquela região, essas gêmulas elas desintegram, as células começam a se multiplicar e formam novas esponjinhas. É uma maneira da esponja resistir aí e não se extinguir, né, em condições desfavoráveis. Mas lembre-se, esse processo chamado gemulação só ocorre com as esponjas de água doce. Então é isso aí, minha gente. Nós terminamos aqui a aula sobre poríferos, uma aula simples. Eu sugiro a você agora que faça exercícios, tanto da apostila como caderno de atividades. Dá uma reforçada nisso. Mais para frente a gente vai ter uma aulinha de exercícios, aí nós vamos tirar as dúvidas então. Mas você também já pode entrar lá na sala virtual, já pode deixar suas dúvidas lá. Se gostou, dá um joinha para mim. Se não gostou, também fica quieto, não fala nada, não precisa, estou de olho em você. Né? Dá lá, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, dá aí seu like aí, beleza, gente? Até a próxima aula, então. Beijos!